Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de psicanálise clínica. Eu sou o psicanalista Thiago Menghini e docente do Psicologando Centro de Estudos. Hoje falaremos de algumas teorias psicanalíticas e também falaremos sobre vazamento do inconsciente. Lembra o que é inconsciente? Lembra da nossa última aula? Que o inconsciente é dividido entre o id, o eu, o supereu, que na nossa mente temos o consciente, que sou eu, Thiago, que estou aqui. Temos o pré-consciente, é aquilo que nós podemos resgatar na nossa memória. E temos o inconsciente. Lembra que a gente falou disso da nossa última aula? Então, agora falaremos do vazamento do inconsciente. Que dentro desses assuntos teremos atos falhos e interpretação dos sonhos. Eu sempre costumo dizer que ato falho é algo que nós vivemos diariamente, né? Podemos falar que até quase toda hora. Exemplos, para você que já foi casado um dia, em uma relação de 6 anos, você se separa, se casa novamente e você acaba falando o nome da pessoa com quem você foi casado. Logo então, o seu marido ou esposa vai pensar: tá se encontrando ainda com ela ou com ele? Você, como psicanalista, vai falar que não, porque isso é um ato falho, porque é algo que ainda não foi resolvido e que o inconsciente ainda captou naquele momento, né? E outro exemplo que eu também gosto de dar é de um carro. Você está dirigindo, você está indo para certo lugar e acaba indo para outro. Por quê? Porque foi algo que não... Porque o seu inconsciente está querendo buscar algo que não foi resolvido, né? Então, assim, às vezes em uma conversa você esquece o que você ia dizer. Eu acho que algo que as pessoas dizem bastante tá na ponta da língua. Onde você está numa conversa e não consegue falar, não consegue dizer, é um ato falho também, porque é algo que o inconsciente está tentando encobrir, né? E é através desses atos falhos que você vai ver o que realmente o inconsciente está falando na hora do atendimento. Você que está acompanhando esse curso e quer se tornar um ótimo psicanalista, tem que ficar de olho e atento nos atos falhos. Eu costumo dizer sempre que o psicanalista ele tem que ter a audição ativa, porque isso aqui o paciente sempre vai soltar para você. Por quê? Porque é algo inconsciente. Outra coisa também é a interpretação dos sonhos. Como iremos interpretar os sonhos? Lembra, sabe esses sonhos loucos que tivemos? Sonhos de, às vezes, estar caindo de um prédio, sonho de estar imaginando que estamos até fazendo xixi e na verdade não, acorda com a vontade, né? O paciente, uma coisa em relação à interpretação dos sonhos, o paciente ele sempre vai te dar os sonhos, porque você, como psicanalista, vai pedir que ele anote os sonhos para você poder analisar e interpretar. Então, você com o sonho do paciente na mão, a primeira coisa que você vai fazer é separar as ações, separar os verbos. Separar os verbos, depois você vai ver todos os verbos que se repetem e você vai separar. E uma coisa que no sonho nós sabemos que tudo faz sentido. Tudo. Você está sonhando que você está numa casa, quando do nada você está na praia, quando do nada você já está em outro lugar. E são esses lugares que você também vai ter que separar. Você também sempre tem que ficar atento em relação a isso, porque isso também é muito importante. E a fala. Sabemos que nos nossos sonhos, as pessoas, ou então até mesmo nós, falamos alguma coisa. E isso é extremamente importante, porque é o que o inconsciente está querendo te dizer, né? E eu aposto que muitos de vocês
Até mesmo eu, antigamente, sonhava com alguém e falava assim: sonhei que você estava grávida, vai ter neném? Mas na verdade não. Por quê? Porque a mente ela gosta de colocar personagem nos sonhos, para você não conseguir identificar. Então assim, se você sonhou com alguém, na verdade vai ser só o que esse alguém significa para você, ou então vai ser a representação de alguém que já foi alguma coisa na sua vida. Entendeu? Então é muito importante a gente ficar atento em relação a isso também. Então nós já sabemos que ato falho é quando nós esquecemos alguma coisa, trocamos os nomes, até mesmo a troca de lugar também. E a interpretação do sonho, vamos separar os verbos, separar as ações, separar aquilo que se repete, vamos separar as falas e prestar bastante atenção nos lugares, né? Que também é muito importante na hora da interpretação de um sonho. Vamos aqui para o nosso próximo slide. Id, eu e superior nós falamos na aula passada. Pulsão de vida e pulsão de morte, teremos outra aula em relação a isso. E aqui são algumas técnicas psicanalíticas, a dinâmica da transferência. Na última aula eu falei para vocês assistirem o caso de Ana O. Foi uma das primeiras pacientes de Freud que se apaixonou por ele. E a dinâmica da transferência é o seguinte: o paciente ele vai sempre transferir tudo para você. E é de suma importância você nunca fazer a contra-transferência. O que seria a contra-transferência? Nesse caso de Ana O, a paciente se apaixona por Freud, né? E Freud fala que se você se apaixona pela paciente, você vai ter que entregar, porque você não pode fazer essa contra-transferência. Digamos que você não pode responder à altura daquilo que está sendo transferido para você. Em diversos casos, eu já tive pacientes que chegam no consultório extremamente agitados e acabam falando coisas, né, chegam a ser até bem agressivas, só que você está ali como psicanalista. Você está ali para receber aquela transferência. Só que nós não podemos responder à altura. Nós não podemos fazer a contra-transferência. E também temos os principais fundamentos da psicanálise. O que seria? O círculo psicanalítico, né, onde vocês futuros psicanalistas que estão assistindo, que compraram essa aula conosco, vocês vão fazer parte do nosso círculo psicanalítico, né, onde nós falaremos de casos e casos, dos nossos casos, onde outros psicanalistas vão dar ideia de como nós podemos nos colocar, como nós podemos resolver, né? A terapia constante, porque foi algo que Freud sempre frisou, que terapia tem que ser constante. Tanto para o psicanalista, que também é um paciente, como para os nossos pacientes. E sigilo. Sigilo é algo fundamental no nosso círculo psicanalítico. Como assim sigilo? Eu aposto que vocês já ouviram o ditado que fala: o que acontece em Vegas fica em Vegas. O que acontece no círculo psicanalítico fica no círculo psicanalítico. Tá? E a postura psicanalítica. Você, como psicanalista, você tem que ser sempre humilde. Você não pode ter a mente fechada. Quando eu digo mente fechada, eu falo em duas vertentes. Mente fechada para só um assunto. Se o paciente já chega falando um monte de coisa e você já fala, ele é isso aqui. Não, nunca fica com essa mente fechada. Nunca tenha só uma possibilidade, tenha diversas. Tenha diversas possibilidades. Porque é algo que muda constantemente, entendeu? Então, assim, a mente aberta sempre. E a outra vertente, eu costumo dizer, sobre uma postura psicanalítica, além da humildade, além da mente aberta, é você ter o maior cuidado na hora que você vai falar. Porque quando você está no consultório, quando você está com o seu paciente,
o paciente ele quer ouvir de você o que ele tem que fazer. O que você tem que ter em mente? Não. Eu quero que ele saiba que ele pode tomar essa decisão sozinho. Ele é capaz de saber o que ele tem que fazer. Então é isso que você tem que ter. Você tem que ter essa postura de ser humilde, nunca ter a mente aberta, nunca fazer contra-transferência e fazer o paciente ele ter a catarse. Porque você que comprou esse curso com a gente, você comprou para se tornar um dos melhores psicanalistas. E você vai ser. E a nossa aula vai terminando por aqui. Agradeço por ter comprado o nosso curso. E daqui a pouco eu quero ver você no meu círculo psicanalítico.